Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui, galera, ao nosso canal, sempre trazendo aí conteúdo diários para vocês sobre o Flamengo. Galera, preparei para vocês uma série de corte do SBT Esporte Rio, com Vene Casagrande, os donos da bola do Rio de Janeiro, e também da ESPN Brasil. Todos os créditos aqui estará aqui na descrição desse vídeo. Vamos aqui, deixa aquele like e também se inscrevam. Ó, mas tá um chororô que eu vou te contar, hein, Bigode? Exatamente, cara. A gente tava até relembrando aqui, aqui agora. Algumas coisas. 2022, que teve de pênalti pro Atlético, foi uma fartura. Era open bar de O pênalti. Hulk caía, cal. Pênalti. O fulano, cal. É. Tudo cal. Caiu o dólar, pênalti. Porra. Caiu o preço do feijão, pênalti pro Galo. Só aquela coisa que não caía, né? O quê? O quê? De quem? Aí eu deixo para o senhor. Eu não entendi. Mas, ó, a resposta do Marcos Braz, ela não é diferente da que o Landim deu aqui pra gente. Em primeira mão. Então, assim, eu acho que foi a final da Copa do Brasil, ela já começou. Pô, então a gente pode falar que o título da Argentina agora em cima da França foi favorecido porque em 80 Maradona botou a mão contra a Inglaterra e fez um gol de mão. Aí vai ficar vivendo disso. E outra coisa, é o que o Fernandão fala, se for pegar o recorte de erro de arbitragem, tem pra todo mundo. Todos tem os juiz lados. branco, juiz preto, juiz amarelo, juiz japonês do Campeonato Brasileiro, né? Tem pra todo time, time da Série A, time da Série B. Isso aí, é isso aí. A gente vê que o nível da arbitragem é ruim. Mas campo e bola, se os dois times jogarem seu melhor futebol, pra vocês quem passa? Flamengo. Ganha. Mas só uma informação sobre o Flamengo de agora, Alexandro que tá com um problema, um desconforto na posterior da coxa, não se recuperou, tá fora do jogo de amanhã contra o Juventude. Joga nosso querido Beijinho. É. Querido. Tá bem substituído, tá bem substituído. Tá. Tá bem substituído, sim. Tem que preparar o Alexandre pra final. Isso aí eu concordo. O Alexandre tem que estar 100% pra final. Já mostrou, tá entrando em forma, tem feito bons jogos. Foi muito bem nos dois jogos da... Foi dele o gol da Não, ele é muito Brasil. diferente, ele é muito Não, diferente. ele fez mais um que não valeu. É outro nível, o Alexandre é outro nível. Não dá pra comparar. O Vinha também é bom, mas infelizmente teve um problema. É só ano que vem o Vinha. É, o Alexandre é outro nível. É outro nível, outro Então estilo vamos de fazer o jogador. seguinte. Vamos lá. Vamos tomar uma aguinha, porque ainda não deu meio-dia. Ah, já deu meio-dia. Vamos tomar depois de uma hora, então. Tomar uma na tela pra vocês aqui agora. Brasileirão, 31ª rodada. Vitória e Fluminense, sabadão amanhã. 16h30 no Barradão. Sábado, 16h30 no Maracanã, Flamengo e Juventude. Mesmo horário. Também. Sábado, 19 horas no Nabi Abichedi, Bragantino e Botafogo. Segunda-feira, 21 horas. Caraca, esse negócio do Vasco, toda hora jogar segunda, né? Vasco e Bahia. Ai, ZV, vocês esqueceram de botar os jogos de domingo. Só se for o jogo de panela que tem lá em casa pra eu lavar depois do almoço. Porque domingo é dia de eleição. Então não tem jogos. Se na sua cidade... Títulos da Copa do Brasil por mando. Então foram 35 finais disputadas. Títulos conquistados fora 19. Títulos conquistados... A gente ouve personagens aqui no Sport Center. Não, claro que a gente gostaria de decidir em casa com a nossa torcida, no nosso estádio. Não foi possível, perdemos no sorteio. Os jogadores do Flamengo são bastante experientes para saberem o que tem que fazer. É porque o primeiro jogo ele tem uma importância igual, né, à segunda partida, que muita coisa se encaminha. Então é importante sempre o foco, sempre a concentração, né, levar à risca todo o planejamento que é feito, né, todo o plano de jogo que é determinado para realmente você fazer valer jogar o segundo jogo em casa. Essa pressão do Atlético Mineiro ela tem 40, 50 anos, desde os anos 80, que tem conversa fiada em relação à arbitragem. Se o segundo jogo fosse aqui, ia falar que a bola era fria, que era ruim, que não sei o quê. Então foi até bom acontecer isso, o segundo jogo, sei lá. A gente sabe que historicamente existiram episódios aí que o Atlético foi prejudicado, mas passado é passado, né? Espero que esses problemas que tiveram, principalmente com a arbitragem, não sejam pautas de noticiário esportivo pós-decisões. Aliás, preciso agradecer porque fui muito bem recebido lá em Belo Horizonte. Isso, importante falar isso ao fã de esporte, viu, Bruno? Na Arena MRV e no Mineirão. Impressionante. Verdade, muita gente que nos acompanha aqui. O pessoal gritando. Isso, né? isso. Tô sabendo. Aquela hora ali do sinalizador. O quê? E o mosaico em minha homenagem. Nossa senhora. Você viu? Se eles soubessem o monstro que eles queriam. Vai decidir em casa, é isso, não é, Vitória? Boa notícia aí para os atleticanos.
Fala, Bruno. Um beijo para você, para todo mundo que está acompanhando a gente, pessoal do estúdio também. Pois é, né? Agora o Atlético sabe que vai poder decidir a final da Copa do Brasil na Arena MRV. E isso é super positivo porque os números do Atlético em casa são muito bons. Começar pela Libertadores, por exemplo, 100% de aproveitamento desde a fase de grupos em casa. E nos mata-matas, o Atlético não perdeu esse ano em casa. Então, tem um aproveitamento muito positivo diante da sua torcida, que está muito empolgada. Mas a gente sabe que também é uma logística bem complicada, porque na próxima semana tem esse jogo importantíssimo contra o River Plate. Tudo bem que conseguiu uma vantagem muito grande na primeira partida, venceu por 3-0 na Arena também, diante de uma festa linda e do maior público da Arena MRV desde a sua inauguração. Mas são duas viagens, né? O Atlético tem até um esquema para sair da Argentina, de Buenos Aires, vai sair na madrugada. O voo da volta é às 3 da manhã. Da quarta-feira, né? O jogo é na terça e na quarta-feira já retorna, na quarta de madrugada. E aí tem que pensar também que esse jogo no final de semana é mais uma viagem, mais um desgaste. Mas é claro que o Atlético preferiu sim esse cenário de poder definir a final em casa, até porque sabe que o adversário é o Flamengo. A gente sempre fala sobre ser um clássico nacional do futebol, né? Então, com certeza vai ser um grande jogo aí que eu espero. E o Atlético ainda tem jogo nesse final de semana, parece que o calendário não acaba, isso que tem um jogo atrasado, adiado ainda contra o Atlético Paranaense, a gente não sabe a data ainda qual vai ser, mas nesse final de semana, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Internacional na Arena MRV. Ideia é que vá com time reserva, pensando em poupar os jogadores principais para a partida da semana que vem contra o River. Lembrando que o Lianco, o Hulk e o Daverson, que estavam suspensos na última rodada do Campeonato Brasileiro, podem jogar contra o Inter, mas é claro, a gente imagina que eles serão poupados, porque o Milito quer muito chegar à final da Libertadores. Um beijo para vocês. Outro para você, Vitória, só pensando então nas Copas e no Rio de Janeiro. E aí? Eu fui muito bem recebido no Morumbi outro dia. Tava eu e o Vitor Birner, a torcida do São Paulo, você não imagina. A torcida falava assim, ó, a Clara Gomes, nossa produtora, tá de prova, falava assim, você é nosso, pai Vicari. Já esse outro aí, não. Assim? Falava o outro assim, é antes? Falaram o outro falaram antes? Falaram o outro é antes. E lá o Pedro Henrique pode apurar. Então, na final da Copa do Brasil vai ter uma homenagem. Pra quem? Pra você? Vai ter um mosaico 3D, vai subir uma bola de cristal. Ah, não é possível. Vai. Ah, não. Parei. Pode apurar essa daí, viu, Pedro? Tudo bem, Bruno? Um abraço pra você, abraço pro Prat, pro Donk também. Vou apurar isso daí, mas é impressionante, o Prat, Donk, como ele quer angariar todas as torcidas, trazer pra ele, impressionante. Como o pai Vicari tá que tá impressionante com o seu carisma, levando a bola de cristal para todos os recantos desse Brasil. Mas um abraço para ele, um abraço para todo mundo aí. E o Flamengo ficou com a missão de abrir a decisão da Copa do Brasil, né, no dia 3, com o Atlético Mineiro. A Vitória dizia aí que o Atlético vai fechar essa finalíssima na Arena MRV, mas até lá o Flamengo tem confrontos do Campeonato Brasileiro a começar amanhã contra o Juventude aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro. Para esse confronto, o Flamengo não vai ter, por exemplo, o Bruno Henrique, está suspenso, assim como está suspenso também da Copa do Brasil, foi expulso contra o Corinthians na Neoquímica Arena, ainda no primeiro tempo ali, aquele desespero que levou a torcida do Flamengo. Mas o Bruno Henrique não joga amanhã contra o Juventude, o De La Cruz lesionado, fica fora também. E agorinha o Flamengo divulgou que o Alexandro, ele sentiu um desconforto na coxa direita contra o Corinthians, então fica fora também desse jogo contra o Juventude amanhã. E o Carlinhos teve uma lesão detectada na coxa direita, no adutor da coxa direita, então também fica fora o Carlinhos, que tampouco pode jogar a Copa do Brasil, já que já atuou pelo Nova Iguaçu. Então o Flamengo deve ir com o Alcaraz no meio de campo, por exemplo, o Ayrton Lucas na lateral esquerda. O Felipe Luiz vai tentando montar a equipe, quem sabe prepará-la aí para a decisão da Copa do Brasil. No meio de semana, dia 30, tem o confronto atrasado do Campeonato Brasileiro contra o Internacional no Beira-Rio. Aí o Flamengo, já mais desconectado da liderança do Campeonato Brasileiro, deve segurar talvez alguns jogadores, embora o Felipe Luiz diga que não é o seu estilo, mas logo depois vai ter esse enfrentamento com o Atlético Mineiro, que joga um dia antes na Argentina. Então é o Flamengo nessa preparação aí para a decisão da Copa do Brasil, que é o grande foco agora de título e aí classificação na Libertadores para a próxima temporada. Tá tudo de olho na Copa do Brasil
o Flamengo, quem sabe, conquistar essa taça. Pai Vicari, mas essa questão da bola aí de cristal, mosaico, a gente vai ter que apurar e você vai ter que tentar votos aí para tentar conquistar toda essa nação, não só a rubro-negra, mas também de todas as torcidas, literalmente a nação brasileira. Obrigado, viu, Pedro? Vou contar com o apoio do Chapolin, que já deixou o departamento médico. E depois vai ter um poema especial também com o mosaico ali de fundo. Um abraço para ele. Valeu, Pedro. Obrigado. Ô, Donk, o Atlético sai na frente nessa decisão que promete ser tão equilibrada? Ou não dá pra enxergar assim? Eu sou bem cético em relação a essa questão do mando. Lógico que no caso até de você ser campeão, é muito melhor. Você tá em casa e tudo mais. Mas assim, se o Flamengo usa o mando do seu favor e abre uma boa vantagem, você reverte todo o cenário. E, assim, e o histórico lá que a gente mostra como os times que decidem fora acabam vencendo mais. Eu, sinceramente, eu não entro muito nesse detalhe de é melhor, torna o time mais favorito ou não. Até porque de duas equipes qualificadas, para mim, antes do sorteio, agora com o sorteio, é um duelo tão equilibrado quanto. Para mim, não muda a visão que eu tenho do confronto. O tanto que o torcedor rubro-negro, ele é, por natureza, otimista, eufórico, o atleticano, ele é desconfiado, né? E sabe que esses dias lá em Minas, conversando com muitos, eles estavam ansiosos para o sorteio. E muitos falavam assim, olha, talvez não seja bom decidir em Minas, porque se o Atlético perder, o primeiro troféu levantado no estádio vai ser pelo Flamengo. Então até essa desconfiança eles tinham, mas não dá pra pensar assim, né, Não tem pra onde correr, né? Não tem que pensar assim, não. E é muito pessoal isso, né? De você prefere fazer o primeiro fora ou o primeiro em casa. Aí é muito particular. Eu, se puder decidir sempre em casa, eu prefiro. Eu prefiro fazer o segundo em casa. Agora, tô com o Dom, que o primeiro jogo fala muito sobre o segundo. A gente tá imaginando aqui uma final equilibrada. O Atlético não fez o primeiro jogo com o River em casa? Em casa. Olha aí. Né? Contra o Fluminense, perdeu no Maracanã, classificou na Arena MRV na Libertadores. Contra o São Paulo foi o contrário, ganhou no Morumbi e empatou em casa. Então, assim, não tem uma fórmula para isso. O que a gente tem visto é que o Atlético no mata-mata, ele tem se adaptado muito ao que o jogo vai exigir. Pensando no segundo, quando decide em casa, pensa no primeiro, talvez às vezes fazer um jogo até um pouquinho mais precavido para definir a vaga. Vene, eu quero um drone. Que time aí do Flamengo que deve ir a campo nesse jogo contra o Juventude? Bom, o nosso drone vai ter dificuldades com o Felipe Luiz, Fernando Maia, porque ele é um treinador que ele está utilizando o estilo de outros treinadores que já passaram pelo Flamengo recentemente, Vitor Pereira, Paulo Souza, em alguns momentos Jorge Jesus, mas só em alguns momentos, porque a gente já sabia qual era o time que Jorge Jesus mandava a campo. O Felipe Luiz, ele não esboça o time titular e nem fala para os jogadores na véspera qual será o time titular. Ele revela apenas na preleção no dia do jogo. Então, não tem como eu chegar aqui na frente das câmeras e falar qual será o time titular. O que eu penso é o seguinte, que o Felipe Luiz ele tem que utilizar esses jogos que antecedem a final da Copa do Brasil, pensando no primeiro jogo dessa decisão que será extremamente importante aqui no Maracanã. O Flamengo, inclusive, não está tendo sucesso nem sorteio, vai decidir fora de casa essa decisão, para saber qual meio de campo ele vai botar, porque ele não vai ter Pulgar à disposição dele e nem o De La Cruz. Beleza, para o lugar do De La Cruz, a gente já sabe que será o Alcaraz. Inclusive, o Alcaraz, quando chegou ao Flamengo, ele deu uma entrevista à Flá TV dizendo que o estilo de jogo dele era muito parecido com o De La Cruz. Ou seja, perfeito. Mas e aí, primeiro volante, quem entra no lugar do Pulgar? O Everton, o garoto? O Alan, que não faz bons jogos com a camisa do Flamengo, ou o Léo Ortiz, que é zagueiro, muito bem, jogando muito bem na zaga, mas também sabe fazer essa posição e ele botaria o Fabrício Bruno na zaga. Então, o Felipe Luiz, ele precisa pensar. No ataque, ele também não vai ter o Bruno Henrique. E aí, ele vai manter o Gabigol? Vai botar quem no lugar do Bruno Henrique? Então, acho que o Felipe Luiz, claro, você tem que pensar sempre na vitória, mas também tem que pensar numa preparação já visando esse duelo importantíssimo diante do Galo. O Pedrosa, o Vene disse as opções aí que se tem para retocar a ausência do Pulgar e a ausência do De La Cruz. Mas e para retocar a ausência do Bruno Henrique? Será que ele vai continuar com o Gabigol? O que a gente percebeu até aqui é que o Gabigol não está sendo aquele Gabigol que se esperava numa situação mais tranquila, né? Porque agora o Gabigol está numa situação em que ele está mais confortável, num ambiente para ele mais favorável, né, ô Pedrosa? Sim, eu acho que na vaga do Pulgar, Fernanda, é uma lógica muito grande você utilizar o Léo Ortiz de volante e colocar o Fabrício Bruno, porque aí a gente está falando de 3 jogadores de altíssimo nível, que são o Léo Pereira, o Fabrício Bruno, uma zaga muito bem acostumada a jogar com a camisa do Flamengo e que é muito boa, e o Léo Ortiz totalmente adaptado a essa função de volante,
principalmente para essa necessidade que vai ter o Flamengo. Agora, no lugar do Bruno Henrique, eu acho que a questão do Gabigol, ela fica um pouco mais evidente que ele deve continuar no time titular, porque o Bruno Henrique poderia ser utilizado, quem sabe, como um falso 9, como um centroavante e tudo mais, e ser colocado outro jogador. Mas sem o Bruno Henrique, eu acho que o Gabigol ganha uma sobrevida nesse time. Aí você pode pensar no Gonzalo Plata, o próprio Michael. O Michael tá inscrito na Copa do Brasil, né? Tá voltando de lesão agora. Eu escolheria o Michael. Eu acho que é um jogador mais adaptado ao Flamengo, mais entrosado também, conhece futebol brasileiro, sabe o peso que é vestir essa camisa em grandes decisões, e é um cara também que é insinuante, né? Que não tem medo de jogo grande. Eu gosto do Michael, escolheria o Michael. E que em algum momento, naquela temporada do Renato Gaúcho, ele era o fator determinante, né? Eu diria que ele foi o melhor jogador do Flamengo naquela passagem do Renato Gaúcho aqui. Tanto é que muita gente criticava pelo fato do melhor jogador ser reserva, porque o Michael era reserva. Só que ele entrava muito bem nas partidas, inclusive entrou muito bem na final da Libertadores contra o Palmeiras, e de fato ele se destacou muito, tanto é que foi vendido e agora retornando. E eu concordo com o Pedrosa, eu começaria com o Michael. Embora o Felipe Luiz, na última entrevista coletiva, tenha revelado que o Michael ainda não está 100% fisicamente. Mas se a gente for parar e analisar, até o primeiro jogo da final da Copa do Brasil tem cerca de 12, 13 dias. É tempo suficiente para o Michael se preparar e ficar 100%. E ainda tem a questão do lado, né? Acho que o Gonzalo Plata ele faz até os dois lados, mas ele joga melhor pelo lado direito. O Michael joga melhor pelo lado esquerdo. Então uma lógica maior seria o Michael ao lado do Gabigol. A gente entende que, assim, tudo bem, o Gabigol não vive um grande momento. Eu até, em determinado programa aqui, disse que não manteria o Gabigol, mas não tendo o Bruno Henrique à disposição é muito difícil. Veio o Carlinhos. Carlinhos, além de ter se machucado em treino, ele não pode jogar também a Copa do Brasil, então não é uma opção. Então é Gabigol, torcer para o Gabigol estar num dia estrelado, voltar a jogar bem, ao lado dele o Michael, pelo menos eu botaria assim. Pedrosa, e aí aconteceu o sorteio, né, da Copa do Brasil, e a final, as finais são feitas por sorteio para saber quem vai decidir o primeiro jogo fora ou dentro de casa. E aí saiu o jogo de ida, que está marcado para o dia 3 de novembro no Maracanã, ou seja, o Flamengo vai fazer o primeiro jogo dentro de casa e o segundo jogo, que é o decisivo, fora de casa. A volta, que vai ser na Arena MRV, dia 10 de novembro. Você acha que esse sorteio mudou muita coisa no destino dessa taça, ou você acha que não faz muita diferença, Pedrosa? Faz diferença. Na minha visão, você jogar o segundo jogo em casa é sempre melhor. Principalmente quando você tem dois times muito bem equilibrados, que são o Flamengo e o Atlético Mineiro. Acho que o Flamengo, de forma geral, em elenco, em qualidade, é até melhor do que o Atlético Mineiro. Mas como a gente falou aqui, vem com muitos desfalques, né? Para esse jogo no Maracanã, que teoricamente seria o jogo para o Flamengo construir seu resultado. E a gente sabe que nos 2 últimos anos o Flamengo foi desclassificado justamente jogando fora de casa. E o último jogo contra o Atlético Mineiro, se não me engano, que foi decisivo, o Flamengo jogou o primeiro lá na Arena no que vai virar um inferno, né? Foi o gol do Lázaro, e depois do segundo jogo no Maracanã, o Flamengo conseguiu utilizar o seu clima trazido pelo Gabigol e se classificar diante do Galo. Então, pro Flamengo, eu acho que o sorteio foi péssimo. Foi péssimo, a verdade é essa. Agora, isso define que o Flamengo não vai ser campeão? Não tem nada disso, tá tudo aberto. Que inclusive nesse ano aí, Vene, que o Pedrosa lembrou, o primeiro jogo foi lá em Minas Gerais, e aí foi muita confusão. O Hulk, que é um cara que gosta sempre de falar, né, depois do jogo, reclamou, e aí o Gabigol falou, deixa ele que quando voltar no Maracanã, ele aquilo lá vai virar um inferno. E de fato chegou aqui, o Flamengo amassou. Aquele foi uma mudança de chave pro Flamengo na temporada e pro Atlético também, porque depois daquele jogo parece que as coisas desandaram pro Atlético. Era um contexto totalmente diferente, tanto pro Flamengo quanto pro Atlético. Mas contextos mudam no futebol, sim, claro, sabia? óbvio, é exato. Isso e às que eu ia vezes falar. São confrontos assim que fazem os Era contextos onde eu ia mudarem. chegar. De repente, esse primeiro jogo da final da Copa do Brasil pode virar a chave no Flamengo de ânimo. Claro, tem muita coisa que pode acontecer até lá, muita coisa mesmo. A gente não sabe se os jogadores que estão à disposição hoje estarão à disposição no primeiro jogo da final. Mas esse tipo de jogo, esse tipo de situação que o Gabigol gosta, de repente, a chave dele vira. Era onde eu ia chegar. Não é a chave do Flamengo, é a chave do próprio Gabigol. Ele entender que ele precisa se preparar e muito para esse duelo, que ele será muito importante, porque não tem um outro jogador para fazer a função que ele pode fazer ali. Nem digo que o Gabigol hoje seja centroavante para substituir o Pedro, mas talvez seja o único que consiga chegar perto do que o Pedro estava fazendo com a camisa do Flamengo. É torcer para ele entender que esse momento é extremamente importante e, quem sabe, conseguir fazer uma boa partida com a camisa do Flamengo. Posso só dar uma informação envolvendo os dois clubes? Porque eles fecharam uma parceria hoje para ter o mesmo número de torcida
tanto no jogo de ida quanto no jogo de volta, porque geralmente é 10% ou 5%. Como a Arena MRV é menor que o Maracanã, ou seja, tem uma capacidade menor, os clubes fecharam um acordo de ter 4 mil torcedores visitantes, tanto no Maracanã quanto na Arena MRV. E os valores dos ingressos eles vão divulgar em breve, então o torcedor fica ligado nas redes sociais. Eles vão entrar num consenso em relação a isso? O valor sim, o valor também será igual, é bom que o mandante às vezes, o mandante escolhe, às vezes coloca um valor exorbitante. Fala, Pedrosa, pra gente mudar o assunto. Se você quisesse pegar o ponto positivo, o Flamengo jogou o primeiro jogo contra o Corinthians no Maracanã e fez um belíssimo jogo contra o Corinthians lá na Neoquímica Arena. Controlou o jogo, né? Vamos lá, o fogão, cadê? Agora... É isso aí, nação, ficamos por aqui e esse foi mais um corte aqui do nosso canal, trazendo aí conteúdos diários para vocês sobre o Flamengo. A gente trouxe o primeiro corte dos donos da bola do Rio de Janeiro, o segundo corte também da ESPN Brasil e o terceiro aí do SBT Esporte Rio aí com o Enem Casagrande, Pedrosa e companhia aí, analisando aí o sorteio da Copa do Brasil. O Flamengo decidirá fora de casa, né? A grande final contra o Atlético Mineiro, mas amanhã, né? Nesse sábado, às 18 horas, às 16 horas e 30 minutos, vai ter Flamengo e Juventude, partida válida aí pelo Brasileirão.